Iniciamos a gravação então. Boa tarde, Carla. Tudo bem Boa tarde, contigo? tudo bem, Francisco? E você? Tudo certo. Só vamos nos apresentar. Então, eu sou o Francisco. Você já me conhece aqui do Núcleo, né? Eu sou embaixador das plataformas de matemática. Queria que você se apresentasse rapidinho, Carla, o seu cargo. Eu também, né? Meu nome é Carla, sou professora pedagoga, professora de sala de recursos e atuo no núcleo como tutora. Ai, maravilha, Carla. Carla, a ideia da nossa conversa hoje é a gente trazer uma ação inovadora para o nosso trabalho, tá? Então, Ótimo. eu começo aqui falando contigo o seguinte: eu quero apresentar para você um desafio que eu identifiquei no Colégio Cataratas, que é o colégio onde você atua como tutora, né? Isso mesmo. Relacionado à recomposição das aprendizagens de matemática. Então, assim, analisando os dados do BI com relação à aprendizagem estadual no segundo trimestre, eu observei duas turmas que são pontos de atenção, que é o nono C, que está com 11% abaixo do básico, e o nono D, que está com 21, um pouco mais de 21% ali abaixo do básico, tudo bem? Analisei também, Carla, o uso da plataforma do Khan Academy, onde o tempo de uso que é recomendado por aluno é uma média de 20 minutos. E no ano, a nossa média ali, ela está a menos de 2 minutos. E quando a gente Baixo. analisa, baixo, e quando a gente analisa só o terceiro trimestre isoladamente, a gente tem um tempo um pouquinho maior, né, que a gente tem que fazer um trabalho de ação ali, mas ainda está bem baixo, está um pouco mais de 2 minutos. Então, qual que é o nosso objetivo hoje com esse desafio? É melhorar esse aprendizado dos alunos, né, na recomposição e apoiar ali os nossos professores. Então, eu trago aqui para nós, nos próximos slides, só esses dados aqui que eu comentei contigo. Os Sim. dados da aprendizagem estadual. Nós temos também outras turmas que são ponto de atenção, e eu já vou comentar contigo por que a gente vai tentar trabalhar especificamente com essas duas turmas. E aqui também a gente tem os dados da Khan Academy, a visão anual que eu comentei contigo, ali está aparecendo a média, né, que está 1,83. E quando a gente analisa o gráfico do terceiro trimestre, aqui os dados, na verdade, não o gráfico ainda, a gente tem um tempo um pouco maior ali, de 2,39 minutos, né, de tempo de uso ali por aluno, Uhum. isso dentro da instituição, né, analisando Sim. a instituição como um todo. Então, só estou trazendo os dados aqui iniciais para você. Quando a gente analisa, Carla, a evolução semanal dentro da plataforma Khan Academy, que é do oitavo e da terceira série do ensino médio, a gente consegue observar aqui na evolução das semanas que houveram momentos onde a gente teve uma permanência maior Levou. dentro da plataforma, né, Sim. uns valores mais elevados. Só que se a gente analisar lá do início, ó, das semanas ali aqui, todos bem baixos. Daqui mostra, né, qual que é a média, né, que é solicitado ali para a gente ter de fato uma recomposição de aprendizagem, domínio da habilidade que a gente fala dentro da plataforma do Khan Academy, 20 minutos seria o recomendado por semana ali, né? Então, seguindo aqui, qual que é o plano integrado de recomposição que eu quero propor e que eu peço a sua ajuda? Inicialmente, esse levantamento de dados que eu trouxe aqui para você, né? Depois, tentar fazer reuniões colaborativas com a gestão e a pedagogia, que é esse canal que você já está acostumado a fazer, né? Você atende os diretores, atende professores, pedagogas, no caso, né? Eu que atendo professores. Você faz acompanhamento de observação do diretor observando o professor e do pedagogo também observando o professor, né? Então, é nesse sentido ali que a gente pode tentar esse plano integrado de recomposição. Eu Da minha... acredito que Pode nós falar, Carla. podemos fazer realmente esse acompanhamento. Você dentro do seu objetivo e eu Uhum. posso te ajudar e vamos nós ajudar a escola fazendo então esse acompanhamento com o pedagogo nos momentos de hora atividade, com o Boa. professor, uma formação em serviço e também tendo o apoio do gestor, para que ele Uhum. também compreenda essa importância, né, dessas plataformas elas serem realizadas para o bom andamento e aprendizagem do aluno. Podemos fazer isso sim, Francisco. Ótimo você pontuar isso da observação do pedagogo em sala de aula, da hora atividade, né? Que é o momento que o professor ele tem para preparar isso, né? E a questão também do monitoramento contínuo e ajustes, né? Porque a escola ela é viva, ela é orgânica, ela está em constante mudança. Às vezes vem um aluno novo, a gente precisa adaptar uma atividade
de um nível talvez mais alto ou mais baixo, ou exatamente no andamento da turma, e isso a plataforma Khan Academy e a Matific também, né, que é do 6º e 7º ano, possibilita de uma maneira bem mais fácil para o professor ali que está atuando em sala de aula. Ótimas plataformas. E assim, Carla, o que que torna essa nossa ação inovadora? Essa ação que eu estou te convidando para a gente fazer junto lá no Colégio Cataratas. A gente consegue integrar os setores, né? Tutoria, eu, embaixador, a equipe diretiva do colégio, os pedagogos, para chegar nos professores. A gente transformar esses dados que eu trouxe aqui para você, que você também tem acesso, né, lá no BI, em ações pedagógicas. A gente tem um fluxo contínuo de trabalho colaborativo entre todos esses níveis ali, e essa conexão, né, de gestão, pedagogia e prática docente. Eu trouxe aqui no próximo slide só um organograma aqui para a gente conseguir, né, como é que eu posso dizer, absorver bem qual que é o nosso objetivo final, quem que é que a gente precisa atingir, que é o nosso aluno. Talvez esteja invertido aqui na imagem, só que todos nós precisamos chegar no aluno. A gente tem o núcleo que traz o nosso NRE aqui de Foz, né, traz todas essas informações para mim, para você, embaixador e tutor. A gente trabalha, nosso objetivo é chegar no Colégio Cataratas, do Colégio Cataratas, ali a gente atingir direção, pedagogos e professores para a gente chegar no nosso resultado final, que é o nosso objetivo, que é o nosso aluno. Beleza, Carlos? Deixa eu seguir aqui. Você tem alguma coisa para acrescentar, para pontuar por enquanto? Eu acredito que o nosso trabalho colaborativo, ele vai ser muito importante dentro da escola, até porque no Colégio Cataratas nós temos professores de matemática, inclusive uma professora que ela é nova, ela iniciou agora esse ano e pode estar tendo dificuldade com a plataforma. E às vezes até mesmo, né, dentro de sala de aula, sendo o primeiro ano de trabalho, a gente sabe que é difícil. E, de repente, Sim. estar orientando o pedagogo, formando o pedagogo para que ele possa fazer realmente um acompanhamento de hora-atividade, o diretor fazer observação em sala de aula, como apoio, né, a esses professores. Sim, Carla, e principalmente para quem assumiu o concurso, né, que nós temos ali professores que recém-formaram ou fizeram no último ano da graduação concurso, às vezes o único contato que teve dentro da sala de aula foi durante o estágio probatório, né, e nós aqui que passamos pela sala de aula e ainda estamos passando de uma maneira diferente, de um olhar diferente, né, a gente sabe que às vezes no início a gente tem dificuldade em ações, como se portar às vezes, como atingir um aluno que tem dificuldade, que tem defasagem ou que tem um laudo, o que a gente precisa adaptar em níveis. Às vezes o professor também tem dificuldade em como analisar relatórios dentro da plataforma, né? Às vezes o professor só posta o que ele precisa. Achei um conteúdo aqui que eu preciso sanar a dúvida dos meus alunos para eu sanar uma lacuna aqui que estou precisando de recomposição de aprendizagem. Posta a atividade e para ele já está recomposto, digamos assim, né? Já E conseguiu. até te, assim, ajudando, né, nessa ação pedagógica, nós poderíamos levar também a parte da taxonomia de Bloom, para que Uhum, esses os professores níveis, né? pudessem entender os níveis, né, de Uhum, aprendizado, que também está ali dentro dos descritores que estão sendo sim. trabalhados. Com certeza. Ainda mais que as turmas que eu trouxe, né, que são de 9º ano ali, que vão fazer a prova SEB na semana que vem e precisam ali sanar ainda. Estamos em cima do prazo da prova, né? Mas nunca é tarde para a gente conseguir trabalhar as recomposições de aprendizagem ali. Pode ser feita com certeza depois da prova e em outros momentos ali que forem necessários. Então, assim, Carla, nessa ação, quais são os resultados esperados? Então, espera-se, né, o engajamento ali de maior ou igual a 20 minutos por semana por aluno, dentro da plataforma Khan Academy especificamente, né? Reduzir os alunos abaixo do básico, aquelas porcentagens que eu trouxe ali para você, para a gente tentar atingir isso agora no 3º trimestre. A gente fortalecer essa integração da equipe escolar, porque o colégio, ele é, como é que eu posso dizer, uma máquina onde a gente tem várias engrenagens ali que todas precisam funcionar em conjunto para tudo funcionar, né? E a gente tentar também apoiar os professores nas intervenções personalizadas, porque cada turma ela é diferente da outra. E às vezes o professor ele tem dificuldade em ter essa visão, principalmente nesse caso que você me trouxe, início de carreira, né? Às vezes o professor prepara, tem 4 oitavos anos ou 4 nonos anos, por exemplo, ele prepara a mesma aula para todas e vai seguir os mesmos exercícios para todos, né? Não sei se você quer acrescentar algo com relação a isso.
E além de tudo, dentro das salas, você mesmo já colocou que nós temos os alunos de necessidades especiais, que também precisam de um atendimento diferenciado. E Uhum. nós percebemos assim que todo esse trabalho, essa recomposição, essa taxonomia de Bloom, ela vem ajudar e que eles vão usar as plataformas tanto do Matific como do Khan Academy, e que Uhum. isso venha a agregar na aprendizagem dos alunos. Não é mais isso, como os professores falam, mas é isto, né? Ele já tem a ferramenta na mão, já está tudo pronto. Agora é só executá-las com os alunos, com intencionalidade. Exato. Muito bem colocado, Carla. Gostei muito da sua fala. Obrigado. E qual que é um impacto para a nossa rede? Pensando aqui enquanto NRE, né? E quanto colégio também. Melhora os indicadores de aprendizagem, a gente consegue maior alinhamento com a gestão e a prática docente, né, que às vezes não está muito bem alinhado, e é o nosso trabalho ir para o colégio, a gente conseguir deixar esse alinhamento perfeito, o professor ter a liberdade de conseguir conversar com o pedagogo, de pedir ajuda, muitas vezes, né, que às vezes a gente, quando o professor tem um ego ali, não vai pedir ajuda, às vezes não consegue fazer e fica segurando, né, e esse modelo, Carla, a gente pode reaplicar para os outros colégios que você atua como tutora, que a gente precisa, né, e também a gente pode passar para os outros tutores, inclusive para os outros embaixadores, porque esse trabalho, tutoria, embaixadores, não só de matemática, mas de língua portuguesa e língua inglesa, que são os outros embaixadores que nós temos aqui, ele pode sim ser reaplicado para os outros colégios e tem tudo para dar certo. Eu acredito que sim, porque nós estaremos trabalhando com um projeto piloto, acredito que assim, nessa primeira escola, e nós estaremos fazendo um trabalho em rede, né, onde nós vamos atingir vários colégios, vários alunos, e eu acredito assim, oportunizar e oferecer condições de aprendizagem para os nossos alunos. Aquilo que muitas vezes eles acham que é tão difícil, eles tomarem o gosto por trabalhar nessas plataformas e terem um aprendizado melhor. Uhum. Então, assim, Carla, as próximas etapas aqui para nós. Então, seria agendar a reunião colaborativa no colégio, né? Apresentar esses dados, a gente conseguir definir estratégias, aquelas que eu trouxe ali para nós também, né? E implementar essas atividades nas turmas, eu fazer o acompanhamento no laboratório com a professora, com os professores, a novata, principalmente ali que precisa de um apoio maior, né? Às vezes ela é nova na rede, aí nunca teve contato com plataforma, até com a LRCO também, às vezes tem essa dificuldade. Monitorar o uso e os resultados, que é importantíssimo monitorar os resultados, e a plataforma ela possibilita que a gente consiga verificar todos esses resultados de maneira instantânea praticamente, né? E isso facilita muito a vida do professor, que tem muitas turmas diversas, alunos diversos, de várias realidades, a gente consegue monitorar melhor esses resultados. E avaliar, logicamente, e ajustar as estratégias conforme a necessidade de cada turma, de cada professor, de cada aluno. Acredito que dentro de todo esse trabalho, a nossa atividade com a equipe pedagógica e diretiva, que é dentro das etapas do acompanhamento da observação de sala de aula, isso vai vir muito a nos ajudar, principalmente porque dentro de tudo isso nós podemos trazer, além de tudo, uma aula um pouco mais atrativa para os nossos alunos, também priorizando, né, as metodologias ativas e inovativas que hoje estão tão emergentes. Com certeza, Carla. Muito bem pontuado. Obrigado. A gente precisa mesmo pensar em maneiras diferentes da gente conseguir atingir o nosso aluno ali que a gente precisa. Então, já partindo para o encerramento, Carla, os resultados parciais que eu aguardo, né? Acho que você aguarda, o professor, a equipe diretiva vai ter, eu acho que isso em comum conosco, né? Que é esse aumento dos engajamentos dos alunos, o melhor uso dos relatórios por parte dos professores para dar um caminho para onde ele deve seguir ou retroceder, que às vezes a gente quer seguir e às vezes é necessário parar e retroceder, participação ativa nas reuniões colaborativas, né? E que esse modelo ele é aplicável a outras turmas e a outras escolas, Carla. Eu vou encerrando aqui já, Carla, e eu trago para nós aqui uma frase que eu acho que cabe muito nesse momento e nesse plano que a gente está pensando aqui, que é do Ray Kroc, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Carla, eu agradeço por você abraçar essa causa comigo aqui. A gente já vai finalizando por relação ao tempo. Queria ouvir um pouquinho de você, temos algum tempinho ainda? Agradeço pela confiança, né? E vamos lá, trabalho em equipe. E se Deus quiser, nós vamos conseguir aí trazer um pouquinho
né, do nosso conhecimento para poder formar aqueles que de repente estão iniciando e que precisam do nosso apoio. Realmente eu acredito que vai ser uma ação engajadora e que trará, sim, benefícios para a escola e que nós conseguiríamos melhorar os nossos resultados. Obrigado, Carla. Vou parar aqui a gravação. Tchau, tchau. Obrigado.